Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler todos juntos. Visto que andamos por fé e não... Vamos repetir novamente. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Podem se assentar. Não podemos deixar também de louvar e agradecer, como já fizeram, pelo grupo Semear. E essa oportunidade também que Deus nos concede de estar aqui nesse momento de gratidão. Irmãos, a palavra diz que em tudo dai graças. E eu acho que isso a gente deve carregar dentro das nossas vidas. Em tudo nós devemos dar graças. E no dia que nós completamos mais um ano de ministério, é motivo de glorificar e agradecer ao nosso Deus. Amém? O tema que nos foi proposto foi exatamente o que o Semear cantou aqui. Falar sobre fé, mas também falar sobre andar por fé e não andar por vista. Andar na direção que Deus está guiando e não andar na direção que o mundo está guiando. Ao lermos essa palavra, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Algumas traduções ou algumas versões, nós vamos encontrar, ao invés do termo andar, nós vamos encontrar o termo viver, ou verbo viver. Vivemos por fé e não pelaquilo que vemos. Na realidade, o termo andar aqui significa, meus amados irmãos, estilo de vida, modo de viver. Andar não é algo parado, mas andar significa movimento. Andar significa mover-se. Andar significa que nós estamos recebendo todos os dias o dom da vida para nos movermos, para andarmos, mas não para andarmos por vista, e sim para andarmos por fé. Meus irmãos, para que a gente possa entender o que é andar por fé, primeiro nós precisamos entender o que é andar por vista. Para que nós não estejamos andando por vista e pensando que estamos andando por fé. Às vezes, o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso mover cristão, ele flui de uma forma que muitas vezes a gente não para refletir, para pensar, para analisar aquilo que estamos fazendo, como estamos agindo, e se tudo que nós estamos fazendo, como a palavra diz, é para honrar e glorificar o nosso Deus. Andar por vista é muito perigoso. Andar por vista é como se fosse um abismo, um buraco que se coloca à nossa frente. E muitas vezes nós nem percebemos que já caímos dentro desse buraco, ou que estamos prestes a cair dentro desse buraco. Mas o que é então, meus irmãos, andar por vista?
Muitas coisas nós poderíamos dizer aqui que significam andar por vista. Andar por vista, ou andar pelo que vemos, significa andar sob a perspectiva humana e não andar escutando a voz do Senhor. Muitas vezes, tudo ao nosso redor, e aí eu falo em todos os aspectos, na família, na igreja, no seu trabalho, muitas vezes parece que está tudo fora do lugar. E na perspectiva humana, muitas vezes a gente olha e diz assim: mas se não está sendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que deve ser, é porque eu não estou sendo abençoado. É porque o Senhor não está comigo. Meus irmãos, tenhamos cuidado. A perspectiva de Deus não é uma perspectiva daqui. A perspectiva do nosso Deus é a perspectiva da eternidade. Muitas vezes, no nosso mundo, olhando aqui visivelmente, às vezes a gente olha e diz assim: está tudo errado. Mas nosso Deus sabe o que faz. Ele não erra, Ele não falha. E muitas vezes, nós olhamos para essa perspectiva humana e dizemos assim: Senhor, por que minha família não é do jeito que eu quero? Por que o meu ministério não é daquela forma? Talvez o semear em algum momento tenha pensado: por quê? Por quê? Meus amados, quem tem dúvida de que o Senhor está cuidando, não está andando por fé, está andando por vista. Quem tem dúvida que Deus está agindo, operando, trabalhando, realizando, é porque não está andando por fé, está andando por vista. Andar por vista é andar sob essa perspectiva humana. Andar por vista é andar com os nossos pés guiados por nossos passos e esquecendo de escutar a voz do Senhor. Meus irmãos, andar por vista é andar pelas circunstâncias. Tem cristãos que quando tudo está bem, ele está bem com Deus. Mas quando a doença chega, a dor chega, a tristeza chega, ele se afasta de Deus. Mas esse irmão ou irmã pode estar aqui, pode estar sentado aqui no banco, porque o fato de estarmos dentro do templo não quer dizer necessariamente que andemos por fé. Às vezes estamos no templo, mas estamos andando por vista. Olhamos e dizemos: as circunstâncias estão favoráveis, então eu tenho motivos para louvar a Deus. Tudo deu certo, o que eu planejei deu certo. Mas às vezes, aquilo que nós planejamos deu errado. E nós olhamos e dizemos assim: não tenho o que agradecer. Não tenho
o que e adorar o Senhor. Meus irmãos, o Senhor nessa noite quer nos fazer uma reflexão. Ele quer que cada um de nós olhe para si mesmo e diga assim: olhe para dentro de você. Você está andando por fé ou você está andando por vista? Qual a sua resposta? Às vezes a gente olha e diz assim: eu estou andando por fé. Mas quando as circunstâncias ruins chegam, a gente não tem mais motivos para adorar o Senhor. A gente não quer orar mais. A gente não quer mais ler a palavra. A gente não quer mais buscar. Irmãos, quem age assim, não importa se dentro do templo ou fora do templo, não está agindo por fé. Não está andando por fé. Quem anda pelas circunstâncias está andando por vista. Quem anda pela vista, não só anda pela perspectiva humana, não só anda pelas circunstâncias, mas quem anda por vista, anda também, meus irmãos, pelo que sente. A palavra diz lá em Jeremias 17:9, que o nosso coração é enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração, meus irmãos. Às vezes, nós estamos movidos pela emoção, estamos andando pelas emoções, estamos andando pelo que sentimos. Quando qualquer um de nós, por exemplo, deixa de prestar atenção no que Deus está falando, porque se chateou com alguém aqui no templo, ou fora do templo, você está andando por vista, e não andando por fé. Você está andando pelo que você sente. E se você estiver sentindo coisas boas, a sua fé vai gerar coisas boas. Mas se você não estiver bem com os seus sentimentos, você perde a vontade, o ânimo, o desejo de chegar junto ao Senhor, de estar aos pés do Senhor. Meus amados irmãos, estamos andando por vista ou estamos andando por fé? Quem anda por vista, anda pelas circunstâncias da vida, anda pelos sentimentos, e quem anda por vista, anda também por uma razão absoluta. O culto é racional, a fé é sobrenatural. O culto, nós prestamos adoração ao Senhor de forma racional, mas amados, nós não podemos viver a nossa fé achando apenas que a nossa fé cabe numa caixa, na caixa da razão. Pense uma coisa. É racional o mar se abrir na sua frente. Isso é racional? É racional ser engolido por um peixe. É racional um morto ressuscitar. Entenda, irmãos, que muitas vezes nós estamos querendo racionalizar o sobrenatural de Deus, porque Deus, Ele tem poder.
Deus, Ele tem poder. Deus, Ele transforma situações. Deus, Ele liberta cativos do pecado. Deus, Ele cura. Deus, Ele faz o impossível, irmãos. E quando Deus faz o impossível, Ele não faz dentro da caixa da razão. Ele faz dentro do seu poder sobrenatural. Cuidado para não ser um crente que acha que Deus não tem poder sobrenatural. Cuidado para não ser um crente tão racional que tudo que faz, não, mas olhe, mas isso não é lógico. Isso não pode acontecer. Irmãos, isso é para quem anda por vista, porque quem anda por fé sabe que o impossível pode acontecer nas mãos de Deus. Meus irmãos, quantos leprosos já foram levantados pelo poder do Senhor? Quantos mares já foram abertos pelo poder do Senhor? Quem anda por fé, não anda pelo que sente, não anda pelas circunstâncias, não anda pela perspectiva humana, e sabe que dentro da lógica de Deus, Ele pode fazer o que é ilógico para o homem, mas Ele tem todo o poder. Quando nós somos muito racionais, nós duvidamos do poder de Deus. Não sei se vocês já passaram essa experiência. Às vezes você está conversando com uma pessoa, aí a pessoa diz assim: olhe, aquela situação é tão difícil que nem Deus pode transformá-la. Aquela pessoa está tão doente que nem Deus pode mudar aquele quadro. Irmãos, quando olhamos para a palavra, vemos na palavra que nosso Deus é um Deus que opera milagres. Nosso Deus é um Deus que opera o impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, Deus pode, o Espírito pode. Irmãos, quando a gente vê uma pessoa aceitando a Jesus, isso enche nosso coração de alegria, não enche? A gente glorifica ao Senhor. Às vezes a gente nem sabe quem é aquela pessoa, mas às vezes quem está do lado, quando entende quem é a pessoa que levantou a mão e disse: eu aceito Jesus, diz: eu não acredito. Eu esperava que todo mundo um dia pudesse ser de Jesus, mas essa pessoa não. Pois eu quero lhe dizer que quem olha para as coisas desse mundo, achando que elas não podem ser mudadas, anda por vista. Porque quem anda por fé, se sustenta na fé. E quem é sustentado na fé, se sustenta no poder, na graça do nosso Deus. Mas se andar por fé é tão diferente de andar por vista, o apóstolo Paulo, ao falar esse texto, parece que essas palavras bem representam a vida do apóstolo, o ministério bem sucedido do apóstolo Paulo, em que ele levou o evangelho a milhares, milhões de pessoas. E certamente, isso que Paulo estava dizendo aqui, não era simplesmente por dizer. Isso que Paulo estava dizendo aqui, era o que ele vivia. Paulo não andava por vista. Paulo andava por fé.
Andar por fé, meus amados irmãos, é andar sabendo que o invisível, aquilo que não vemos, é real. Andar por fé é como se nós estivéssemos andando de olhos fechados, mas sem medo de cair em nenhum buraco, porque nós estamos seguros na mão do Senhor. Andar por fé é nós estarmos olhando não para o visível, não para o que o mundo está me mostrando, mas é olhar para aquilo que Deus diz na sua palavra, através do seu Filho naquela cruz e daquele sacrifício. Irmãos, andar por fé é todos os dias lembrar do sacrifício da cruz. Andar por fé é todos os dias lembrar que acima de nós, além de nós, adiante de nós e em tudo, o Deus a que nós servimos tem olhado e cuidado de cada um de nós. Para falarmos sobre andar por fé, nós não podemos esquecer a definição dada lá em Hebreus 11, 1, que é a definição bíblica exatamente do que seja fé. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Irmãos, quem anda por fé não anda por dúvidas. Quem anda por fé tem certeza. Quem anda por fé não tem dúvida se vai para o céu, se vai estar com o Senhor. Quem anda por fé, olhando para a palavra, sabe a quem serve, sabe com quem vai estar, e é por isso que glorifica e anda com Ele. Quem anda por fé, tem a certeza daquilo que ninguém está vendo, mas anda sabendo que aquilo é real. Meus amados, nós estamos vendo Deus agora, nesse momento aqui? A igreja responde: nós estamos vendo o Senhor aqui, visivelmente, mas Ele está presente. Mas Ele está presente. Nós não vemos Deus, mas nós seguimos a vontade dEle. Nós não vemos a Cristo, mas nós sabemos que Ele é nosso Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, aquele que é o único caminho para chegar ao Pai. Nós não vemos o Espírito Santo, mas hoje, quantas vezes o Espírito Santo já nos guiou, já nos disse: vá por esse lado e não por aquele. Faça isso e não aquilo. Meus irmãos, quem anda pela fé não precisa ver. Quem anda pela fé precisa crer. E se creres, diz a palavra, verás a glória de Deus. Meus amados, só vê a glória de Deus quem crê. Quem não crê, quem duvida, quem questiona o que Deus é, o que Deus pode, irmãos, essa pessoa nunca verá a glória de Deus, porque só vê a glória de Deus quem anda por fé. Quando a gente olha para aquele texto, em que estava havendo uma tempestade, e na realidade Pedro e seus companheiros tiveram medo. Porque nós temos medo quando as tempestades chegam, sim ou não, igreja? Quando nós nos deparamos com as tempestades, muitas vezes nós nos assustamos,
nós ficamos temerosos. Mas naquele momento, Jesus aparece e Pedro diz assim, dependendo da tradução, da versão que você esteja lendo, mas o sentido é o mesmo. Senhor, se és tu, faz com que eu caminhe até onde tu estás, sob as águas. E aí a gente olha e vê o quê? Um Pedro que começa andando por cima das águas. Mas de repente aquele Pedro, ele se assusta com o vento, com a tempestade. O que é que acontece, igreja? Ele cai. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós até começamos andando por fé, mas se nós não nos alimentarmos, fortalecermos essa fé, nós vamos acabar, como Pedro, andando por vista. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava fazendo sobrenatural, andar sobre as águas, que não dá para se imaginar isso. Isso é sobrenatural, isso é de Deus. Mas quando ele olha para o vento, as tempestades, ele cai. Todos nós nessa noite, saiamos daqui com uma certeza. Se nós estivermos só olhando para a tempestade e esquecendo que o Deus a que servimos controla até as tempestades, nós estaremos andando por vista e não andando por fé. E quando a gente olha nesse texto de Hebreus que diz, a fé é um firme fundamento, a gente entende que esse fundamento é algo que às vezes, ou na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, as pessoas não veem, mas que sustenta. Lembra daquele texto lá de Mateus, quando se fala da casa que estava firmada na rocha e a casa que estava firmada na areia? E vieram os ventos fortes, e aquela casa que estava firmada na rocha, ela permaneceu de pé, mas aquela casa que estava firmada na areia, ela foi destruída. Meus irmãos, onde sua fé está firmada? Se a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, nós estamos dizendo que quando a gente olha para uma casa, a gente vê aqui essa parte que nós estamos pisando, mas embaixo dessa parte tem o alicerce, tem o fundamento. Irmãos, a fé é o fundamento. O mundo olha para a vida do cristão e diz, mas como é que eles ainda estão de pé? É porque o que os sustenta não é a vista, não é o que eles veem. O que os sustenta é o fundamento, é aquilo que não se vê, é a fé no nosso Senhor Jesus. Quantas vezes o mundo espera de nós, diante de determinadas situações, que nós cheguemos e dizemos assim, estamos desesperados, não sabemos mais o que fazer, mas quem anda por fé, irmãos, sempre sabe o que fazer, porque ele tem uma bússola, ele tem a palavra, ele lê, ele recebe, Deus dá. A água que vem da fonte da vida é inesgotável. E quanto mais a gente busca, mais o Senhor dá. A fé é o firme fundamento. Fundamente a sua vida na sua fé e será bem-sucedido, diz a palavra do Senhor. Quando olhamos também para esse texto, eu lembro muito, até dizia hoje na sala de aula, do Salmo 127, que é um salmo que eu gosto muito. Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalha quem a edifica. Meus irmãos, o fundamento da nossa casa, e casa eu não falo casa física, eu falo a nossa vida, a nossa família. O fundamento da nossa casa é o Senhor. O fundamento da nossa vida é o nosso Deus. E enquanto nós estivermos firmados nesse fundamento, o mundo vai nos balançar, o mundo vai nos mexer, mas nós continuaremos de pé em nome de Jesus, porque estamos firmados no Senhor. Amém, igreja? Quando olhamos para esse texto de Hebreus 11, aqui em Hebreus 11, 6, mesmo texto, no verso 6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, tem horas que nós lemos as coisas e parece que não digerimos bem. Uma pessoa que está dizendo, eu sou crente, e tudo acha que é grande demais para Deus resolver. E tudo diz, é muita coisa, eu não aguento, eu não suporto. Essa pessoa não está agindo, ou andando, ou se movendo por fé. E a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o mundo espera do povo de Deus que o povo de Deus tenha uma fé que o mundo não tem. Entende? O povo de Deus, por onde ele passa, ele é olhado. As pessoas olham e elas estão doidas para nos criticar. Elas estão doidas para olhar e dizer, está vendo que é fraco, está vendo que blasfemou, está vendo que abandonou a fé. Mas, irmãos, quando nós estamos firmados na palavra, sabe o que é que acontece? No meio das lutas, das tempestades, isso ao invés de diminuir nossa fé, fortalece nossa fé, fortalece nosso testemunho, e aqueles que olham para nós dizem, tem alguma coisa diferente naquele povo, tem alguma coisa diferente. Sabe qual é a diferença em nossas vidas? Não são nossos talentos, dons e méritos, a diferença em nossas vidas é o Senhor. A diferença em nossas vidas é andar por fé. Quando nós andamos por fé, talvez a gente pense, andar por fé é muito difícil. Andar por fé não é algo fácil, não é algo palpável. Mas quem anda por fé, meus amados, tem algumas características. Quem anda por fé tem algumas matizes que a gente olha e diz assim, essa pessoa anda por fé e não anda por vista. Uma pessoa que anda por fé, primeira característica dela, é uma pessoa que anda alinhada com a palavra de Deus. Amém, igreja? Uma pessoa que anda por fé é uma pessoa que anda de acordo com a palavra do Senhor. Igreja, muitas vezes, o mundo está quase que nos coagindo, apertando na parede, para que eu e você andemos contrários à palavra. A Bíblia diz o que é uma família, o mundo também diz. Mas eu e você estamos com o mundo ou com a Bíblia, com o mundo ou com a palavra? Se eu ando por fé,
o mundo pode me espremer, mas eu vou continuar andando alinhado com a palavra do Senhor. Eu vou continuar andando e dizendo aquilo que está na palavra. Eu vou continuar andando e fazendo aquilo que a palavra diz que é para fazer. O mundo diz: não seja besta, não seja tolo, seja esperto. A Bíblia diz: seja alguém que perdoa, que ame, que ajuda. E em todas as coisas que você faz, faça como se para Deus fizesse. Vê a diferença do mundo para quem não está alinhado com a palavra? Quando eu e você andamos por fé, nós precisamos andar de acordo com a palavra. E, irmãos, a gente tem tido, nos últimos tempos, uma coisa que não é saudável. Os irmãos já ouviram falar na fé mais ou menos? Sabe o que é fé mais ou menos? É uma fé assim: hoje você acorda, você é capaz de achar que pode ressuscitar um morto. Mas daqui a alguns dias, você está assim, tão frio. Alguém chega e diz: o que foi que aconteceu, irmãos? Não sei, parece que minha fé foi esfriando. Meus amados irmãos, fé é no Senhor, fé é grande. Não existe fé mais ou menos, existe fé que é firme fundamento. Ande por fé, ande na presença do Senhor. Andar por fé, andar nessa firmeza, andar nessa palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós temos tantos exemplos de homens e mulheres que andaram por fé. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Noé, eu olho para Noé e Noé sempre me toca muito a vida dele. Imagine que Deus chega para Noé e diz assim: haverá um dilúvio. Já tinha havido dilúvio até aquela época, irmãos? Não. Construa uma arca. Você sabe quantas vezes Noé não deve ter sido criticado porque estava fazendo aquilo que o Senhor disse para ele? Irmãos, às vezes Deus está mandando que nós construamos arcas, mas a gente tem medo da reprovação do mundo. Noé não teve medo da reprovação do mundo. Noé andou por fé e não andou por vista. Às vezes a gente tem medo de machucar com o que vai dizer para o vizinho, para o amigo, para o irmão, mas a gente não pensa que muitas vezes as nossas atitudes, palavras e gestos estão entristecendo o próprio Deus. Andar por fé é ter convicção, é ter certeza que aquilo que está na palavra de Deus é confiável, é verdadeiro, é íntegro. Irmãos, nós precisamos crer que a palavra do Senhor é infalível, que a palavra do Senhor, ela tem resposta para todas as situações da nossa vida. A palavra do Senhor, tem horas que ela nos anima, tem horas que ela nos exorta, tem horas que ela faz uma verdadeira cura nas nossas vidas. A palavra do Senhor é a nossa fonte de fé. A palavra do Senhor é o firme fundamento. Quem tem fé, deseja, busca a palavra. E a palavra é a fonte que sustenta essa fé. Irmãos, é incompreensível
que alguém ande por fé e não ande desejando a palavra do Senhor. Não podemos andar por fé, afastados da Bíblia, afastados da palavra. Quem anda por fé está alinhado com a palavra. Crente não anda pelo que sente, não anda pelas circunstâncias. Crente anda segundo a palavra do Senhor. Crente anda segundo aquilo que a palavra diz. E quando a palavra diz, e eu creio, essa palavra me renova, essa palavra me fortalece, essa palavra, ela faz na minha vida o que remédio nenhum pode fazer. Irmãos, a Bíblia é inexplicável. A fonte de fé é inexplicável, porque o que Deus faz nas nossas vidas é inexplicável. Irmãos, andem por fé. Andar por fé é ter a certeza segura, convicta, de que essa palavra que estamos aqui lendo, vivendo, praticando, ela não falha, ela não erra. Se eu e você duvidamos do poder da palavra, duvidamos do que a palavra diz, ou queremos adequar a palavra de Deus à época que estamos vivendo, é porque nós não estamos andando por fé, nós estamos andando por vista. Quando a gente olha, não só para Noé, mas olha também, por exemplo, para Abraão, e Deus diz assim: vá para uma terra distante, não diz nem onde é, não diz como vai ser, não diz nada. Mas Abraão, o pai da fé, ele escutou a palavra, e pela palavra ele foi, pela palavra ele se moveu. Irmãos, não tenham medo de andar pela fé, porque quem sustenta nossa fé se responsabiliza pelo propósito. Quando Deus diz, vai, vai. Ah, mas tem muitas lutas, né? Esse campo missionário é muito difícil. Imagine você chegar num lugar onde não tem ninguém, onde tem um pingo de gente, até às vezes dentro da cidade. Nada é fácil, mas Deus diz, vai, tem um propósito ali, e a gente vai. Irmãos, a nossa fé, ela é sustentada pela palavra. Se a palavra diz que tudo é verdadeiro, que o nosso Deus pode e controla todas as coisas, então a nossa fé está firmada na palavra. Ande pela palavra, viva pela palavra, seja a palavra de Deus andando, vivendo e se movendo, e o mundo que está à nossa volta será diferente. Porque onde a palavra chega, a palavra muda, a palavra transforma. Quem transforma não somos nós, não é a nossa voz, não são os nossos pés e os nossos braços. Quem transforma e muda vidas é a palavra do Senhor. Amém? A gente olha também aqui e diz que se a palavra de Deus é a fonte de fé, ninguém pode ter fé se não escutar a palavra. Lá em Romanos 10, 17, diz de forma bem simples, na linguagem de hoje, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, vamos repetir, igreja? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer coisa que a gente vai ouvir, é a palavra. E quando eu e você ouvimos essa palavra gera em nós
fé, essa palavra gera em nós algo que não é natural. A fé, meus amados, ela não é natural. Por nós mesmos, nós duvidamos, nós não teríamos fé, mas o Senhor nos concede esse fruto que é ter fé. Irmãos, quando alguém chega para nós e diz assim: fulano, ore por minha vida, porque eu não tenho fé, mas sei que você tem. Alguém já passou por uma situação dessa? De alguém chegar e dizer assim: eu não tenho fé, mas você tem. Meus amados, eu quero lhe dizer uma coisa: só tem fé quem ouve a palavra de Deus, e depois que ouve a palavra, proclama a palavra, vive a palavra. Irmãos, a gente não pode apenas ouvir a palavra, a gente precisa praticar a palavra, e a gente precisa proclamar a palavra, para que outros que ainda não têm fé, através do Espírito, possam ter essa mesma experiência que nós tivemos. Amém, meus amados? A segunda característica de quem anda pela fé. Quem anda pela fé se alinha à palavra do Senhor, faz o que a palavra diz. Quem anda pela fé e não por vista, anda na dependência do Senhor. Quem anda pela fé depende exclusivamente do Senhor. Esse texto é um texto que eu gosto muito, de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, João 3:27, diz assim: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Meus amados irmãos, quem anda por fé, depende do Senhor em todas as coisas. Podemos até conquistar algumas vitórias que aqui nesse mundo a gente considera importante, mas saiba de uma coisa: como a palavra diz muito bem lá o salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Irmãos, nós não dependemos do que está ao nosso redor. Pode estar tudo seco, mas se nós dependemos do Senhor, Ele pode fazer que onde nós estejamos, haja rios de água viva. Irmãos, nós não podemos olhar para as circunstâncias e dizer assim: desse jeito aqui eu não consigo, eu vou ter que fazer mais, me esforçar mais. Eu quero lhe dizer uma coisa: nós temos o nosso papel. Em alguns momentos, nós somos aqueles que iremos fazer. Quando Cristo disse lá de Lázaro: tira a pedra. Ora, se Cristo ressuscita, Ele não tira a pedra, mas Ele deixou a pedra para cada um de nós tirarmos. Mas, meus irmãos, tem horas que a gente não pode depender da força do nosso braço. Tem horas que a gente não pode depender das nossas capacidades, dos nossos méritos ou aquilo que a gente acha que tem. Irmãos, tem horas que nós só podemos depender do nosso Deus. Depender do Senhor é andar por fé. Depender do Senhor é saber que não importa o que estamos vivendo, o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. Depender do Senhor é saber que nossos caminhos, muitas vezes, são tortuosos. A palavra diz lá em Jeremias, que não é de quem caminha,
mas é do Senhor. Irmãos, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Quem anda por fé, eita, eu vou fazer isso, porque todo mundo está fazendo, vai dar certo. Dependa de Deus, pergunte a Deus, converse com Deus, olhe o que é que Deus está dizendo, e se Ele disser, faça. Mas se Ele não disser, meus irmãos, não entre nesse barco, o barco dos homens, o barco furado. O homem não te dá garantia, mas a palavra do Senhor nos garante que estamos em Cristo e com Ele seremos vitoriosos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quem anda por fé, depende do Senhor, e além de depender do Senhor, terceira e última coisa, quem anda por fé, eu me assustei agora, eu confesso, os amados irmãos, quando eu olhei para o relógio. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. A gente tem que começar a deixar de ter pressa de sair da presença do Senhor. A gente precisa escutar aquilo que o Senhor tem nos dito nesses dias. A terceira coisa que eu quero dizer para os amados irmãos é que andar por fé é descansar nas promessas do Senhor. Quem anda por fé sabe que o Senhor tem promessas. E quem anda por fé, irmãos, sabe que o Senhor cumpre as promessas que faz. Irmãos, como é ruim. A gente às vezes faz uma promessa, diz que vai fazer uma coisa e não faz. A pessoa se frustra lá. Às vezes alguém diz que vai fazer alguma coisa para a gente e não faz. Mas quando Deus diz que faz, Ele faz. Quando Deus diz que vai fazer, quando Ele dá uma promessa, essa promessa, meus amados irmãos, ela será cumprida. Porque o Senhor, nosso Deus, não é homem, nem para mentir, nem para se arrepender. O nosso Deus é fiel, verdadeiro, confiável. Se nós queremos andar por fé, andemos alinhados com a palavra, andemos dependentes do Senhor, andemos sabendo que as promessas que estão na palavra dEle são verdadeiras. A igreja crê, diga amém. O Senhor diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se essa é uma promessa do Senhor, eu creio que nunca estou só. Na hora das dores, da luta, do sofrimento, da angústia, meu Deus está comigo. Ele está comigo, Ele está com você. Alinhe-se à palavra, ande por fé, não ande por vista. Deus abençoe a igreja, essa era a palavra do Senhor. Amém? Eu queria fazer um